Olá, seja bem-vindo ao canal da Provança Saúde. Nesse canal você encontra diversos vídeos com assuntos relacionados à saúde suplementar, que são de interesse tanto para quem trabalha em hospitais, prestadores de serviço, como para operadoras de saúde. E nós trazemos toda semana um assunto diferente para trazer algumas discussões, né, e algumas informações para você que nos acompanha. Não deixe de dar o seu like aqui, de curtir o nosso canal e de nos seguir, inscreva-se no nosso canal e também nas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre auditoria e home care, parte 1. Nós dividimos esse tema em duas partes porque num primeiro momento, a gente precisa entender o que existe hoje voltado para assistência domiciliar, atenção domiciliar, e num segundo momento, como que nós, auditores, enfermeiros auditores, podemos trabalhar essas várias faces da atenção domiciliar. Então, primeiro, precisamos entender que a atenção domiciliar é um macro, como se fosse um guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva, a gente tem várias possibilidades de prestar esse atendimento. O primeiro deles, o mais comentado, que todo mundo fala, todo mundo pede, todo mundo quer, o que é? É o home care. Mas o que quer dizer home care? O home care é aquela situação em que o paciente está hospitalizado, que demanda uma série de cuidados, principalmente cuidados que exigem a execução por profissionais habilitados, e ele está dentro do hospital, e eu preciso tirar ele do hospital e levar para casa. Ah, mas por que eu vou tirar do hospital e levar para casa? Existem N motivos. Muitas vezes o paciente já está hospitalizado há muito tempo, a família está desgastada e solicita. Outras vezes o próprio hospital, né, entende que no ambiente hospitalar aquele paciente não tem mais nenhum benefício para aquele paciente permanecer no ambiente hospitalar. Existe a questão do custo, né? O paciente internado de longa permanência muitas vezes tem um alto custo para a operadora e ela quer reduzir essa despesa. Então são várias as situações que fazem com que chegue para a operadora um pedido de home care. Lembrando que home care não é de cobertura obrigatória, certo? Então a ANS não determinou que as operadoras de saúde são obrigadas a oferecer ou a cobrir o home care. Você deve estar se perguntando, então tá, mas se não é obrigado, por que faz? Porque muitas vezes, por conta dessas situações que eu coloquei, é mais interessante para a operadora levar esse paciente para casa e fornecer a assistência para ele igual a que ele tinha no hospital. Então, o que a agência diz? Que você não é obrigado a oferecer home care, mas se você foi lá, tirou o pacientinho do hospital, levou ele para casa, agora você tem que dar tudo o que ele precisa. Tipo assim, ninguém mandou você ir lá tirar, tirou, agora você tem que pagar tudo o que ele precisa, ok? Isso é o primeiro que a gente mais escuta, que mais pede. Mas nós temos outras opções de atendimento domiciliares que são interessantes, que são necessárias e que favorecem tanto a operadora quanto o beneficiário. A segunda delas seria a atenção domiciliar propriamente dita. Então é aquele paciente que tem uma infecção por uma bactéria multiresistente que vai fazer um antibiótico de largo espectro por muitos dias, mas que só precisa ficar no hospital para fazer este medicamento. Então o que eu faço? Eu pego esse paciente, levo ele para casa e nos horários determinados para aplicação da medicação, ele terá a medicação com um profissional habilitado, com todo o material necessário e vai receber a medicação. Terminou a medicação, o profissional vai embora e o paciente fica lá na sua casa, tudo tranquilo. Eu posso fazer isso para medicação, eu posso fazer isso para curativo, eu posso fazer isso para crianças que têm alguma demanda específica. Existem várias situações em que você pode oferecer a atenção domiciliar. Existe uma outra modalidade que se chama assistência domiciliar. Então, nesse caso, o paciente tem algumas necessidades pontuais e a operadora decide que é conveniente dar esse suporte ao paciente, porque com isso
melhora a qualidade de vida dele e evita que ele tenha reinternações frequentes, que ele fique indo ao hospital para resolver esses problemas. Por exemplo, um paciente que é um DPOC grave, que é dependente de oxigênio. Então, muitas vezes é melhor para a operadora fornecer esse oxigênio, dar esse suporte necessário para que esse paciente receba esse insumo, do que ele fique descompensando e voltando ao hospital com frequência. Então, existem várias formas de atender, tá? E cada operadora precisa decidir, entender, estabelecer o que lhe convém, tá? Hoje eu trabalho com algumas operadoras que oferecem atenção domiciliar e assistência domiciliar, tá? Essas operadoras neste momento não oferecem home care. São bastante resistentes à questão do home care, mesmo quando a gente prova que o paciente internado está tendo um custo alto. Não, elas não acatam o home care. Já trabalhei, algum tempo atrás, com operadoras que eram totalmente a favor do home care e que levavam o paciente para casa em home care. Claro, tem critérios, tem situações, tem exigências, né? Quer dizer, para que o paciente seja enquadrado no home care, ele precisa atender alguns critérios. Uma dessas operadoras que eu trabalhei, o principal critério era, ele precisa de alguma intervenção que só pode ser realizada por profissional habilitado, sim ou não. Se fosse sim, isso já era um critério de escolha para home care. Então, um exemplo, um paciente que tenha catéter totalmente implantável, que tenha que ser puncionado, ele precisa de um profissional capacitado e habilitado para fazer isso. Então, era um dos critérios para que você levasse o paciente para casa em home care. Ah, mas todo paciente com catéter implantável de home care? Não. Se ele estivesse internado, fosse continuar internado e precisasse de atendimento hospitalar, ele era um paciente que poderia ser levado para casa em home care. Não podemos esquecer que todas as ações que a gente toma, seja de home care, de atenção à saúde, de assistência à saúde, elas tendem a ser longas, né? São atendimentos que se perpetuam por muito tempo. Por isso, é muito importante que a operadora decida com bastante clareza quando ela quer oferecer que tipo de atendimento. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre como auditar as contas de home care, de atenção à saúde ou de assistência à saúde. Então, eu espero vocês lá no nosso próximo vídeo e não se esqueçam de deixar o seu like aqui e nos acompanhar nas redes sociais. Vejo você em breve.